Olá a todos, graças e paz. Estamos começando aqui mais um culto barra live da IBMA Montenegro. E estamos aí esperando todo mundo entrar com a gente, participar desse tempo abençoado, cultuando o Senhor. Amém. Graça e paz. Venha, participe. Você que ainda está entrando, você que precisa chamar alguém, você que precisa despertar melhor. Hoje nós estamos de jejum, de oração. Hoje nós estamos aqui cumprindo o chamado do Senhor, de exaltar o seu nome. A nossa igreja está aos domingos, às 10 da manhã, começando o seu culto. Então quero te chamar, igreja, vamos? Bom, só para você que está entrando agora entender, pelo WhatsApp da nossa igreja, nós estávamos convocando todo mundo para estar juntos nesse dia de jejum. E pedimos a todos que desde ontem, às 10 da manhã, entrassem em jejum, não comessem nada e viessem jejuando conosco até esse horário agora, o nosso horário do culto ao Senhor, às 10 da manhã. E ao final nós vamos fazer uma oração entregando esse jejum e você pode estar livre para se alimentar. E eu já tinha pedido a todos já virem num tempo de oração, que terminassem com esse tempo aqui de palavra, com esse tempo de louvor juntos, mas que já acordassem adorando o Senhor, exaltando o Senhor, tá bom? Então, Entrei. creio que todo mundo já deve estar aí entrando com a gente. Gente, quem já entrou, diz pra gente se o áudio tá legal, se tá tudo bem. Pode falar que a gente quer saber se tá tudo certo, se você tá recebendo tudo bem o que a gente tá falando aqui, se não Já temos nada impedindo. entramos. Já temos 5 pessoas aí entrando com a gente. O povo vai entrando aos poucos, né? Mas pode falar. Tá legal o áudio? Ninguém respondeu. Pode responder, gente. Acorda, juventude! Podemos falar dos pequenos grupos, né? Que Pode ontem foi falar dos uma pequenos bênção. grupos. Ontem nós iniciamos nossos pequenos grupos através daquela plataforma Zoom. E Sim. aí tivemos um encontro com os adolescentes e, agora, e com os jovens. Teremos com os casais. Olha, Neilton entrou Teremos diretamente de com. Tucuruí. Amém! E padrinho! Teremos o pequeno grupo com as mulheres, as irmãs solteiras. E teremos o nosso culto aqui, né? Aos domingos. Nas terças a gente está continuando a nossa busca pelo Espírito Santo. Só que já no grupo do WhatsApp, né? Cada líder está postando alguma ministração e nos levando à oração. Sejam bem-vindos. A Isa acordou, glória a Deus. O Neilton, quem mais? A Rai já tá aí. Então, gente, antes da gente começar a louvar a Deus, eu quero fazer aqui esse tempo de agradecimento, porque nós pedimos na campanha, na semana passada, foi só uma semana de campanha, e nós pedimos a todos que nos ajudassem a conseguir cestas básicas para abençoar alguns irmãos autônomos. Tínhamos na nossa lista abençoar todos os nossos irmãos que são autônomos. E para a misericórdia de Deus, nós abençoamos a todos que nós nos propomos a abençoar. Todos aqueles que nós conversamos, que nos disseram que realmente estavam com necessidade, eles ou foram abençoados, ou a cesta deles está separada para entregar entre hoje e amanhã. Então, quero fazer um agradecimento mesmo a todos que doaram, todos que abençoaram. Nós conseguimos alcançar a nossa meta. Amém? Então, que Deus abençoe e vamos permanecer com esse espírito de amor ao próximo. Amém. Amém? Podemos começar o louvor? Tem mais alguma coisa a falar antes, Tati? Não, vamos adorar. Vamos adorar o Senhor, Quero né? te convidar. Amém. Comece a entronizar aí na tua casa. Você que já está de jejum, comece a entronizar também. A gente estava até falando ontem, né? Olha, jejum sem consagração não vale. Jejum sem tempo de oração e palavra não vale. Você vai estar passando fome,
Você vai estar fazendo dieta, você não vai estar fazendo jejum, né? Então eu quero te convidar a fazer jejum e se consagrar, né? Porque senão não tem nada a ver com a Bíblia. Então vamos adorar? No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou os céus, deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, Senhor, queremos exaltar o Teu nome. Queremos lembrar, Senhor, que Tu deixaste a Tua glória e desceu-te nessa terra. Queremos, Senhor, nos reconciliar nessa manhã, nos renovar nessa manhã. Queremos nos achegar a Ti, Senhor. Queremos renovar a nossa aliança, o nosso amor. Queremos declarar que somos Teus. Tu és meu. Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, o meu reconciliador, o meu Abba Pai. Tu és tudo o que eu preciso, Senhor. Que a minha mente entenda isso, que o meu corpo entenda isso, que a minha alma entenda isso, que eu fui criada para a glória de Deus, que nós somos feitos para a glória de Deus, que o nome de Jesus está sobre todo nome, que em Ti podemos todas as coisas. Senhor, que somos Teus filhos por adoção, somos os Teus filhos, Jesus. A morte venceste, o véu Tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus Te adoram, proclamam Tua glória. Os ressuscitaste, vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Tua é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei.
Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de meu Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor venceu. Obrigado porque o Senhor nos ensina a vencer. Obrigado, Jesus, por todos que se chegaram, que estão aqui participando, que vão participar depois. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua bênção, pela tua graça que nos alcançou, pela paz, ó paz, que em meio às guerras, que em meio ao medo, o Senhor nos dá paz, a paz que excede todo entendimento. Senhor, é a Ti que buscamos, é a Ti que nessa manhã buscamos. Vem, Senhor, vem, Espírito de Deus, renova nossa alma, nossa mente. Muito mais, queremos mais, Senhor, de Ti. Mais de Ti e menos de nós, Senhor. É a Ti que buscamos, Deus. A Ti que adoramos. Seja entronizado no meio dos louvores do Teu povo. No meio dos louvores do Teu povo, seja adorado. Aleluia. Amém. Glória a Deus. A gente quer começar o tempo de palavra com você e quero te convidar a pegar a Bíblia. Você está na sua casa, de repente ligou o celular e não está com a Bíblia na mão. Vou te dar um tempinho para você ir lá buscar a sua Bíblia. Olha, entrou mais a Zuíla, o William já está por aí. Pega a tua Bíblia e abre com a gente em Lucas, no capítulo 3. Na verdade, abre lá em Lucas 3, mas a gente vai ler uns versículos um pouquinho antes do 3. Mas a nossa palavra vai ser baseada no capítulo 3, Lucas. Você já foi lá buscar o Lucas capítulo 3. Você já foi lá buscar a sua Bíblia? Pega aí na estante da sala. Pega no aplicativo do celular. No aplicativo, acho que quem está assistindo o culto pelo celular vai ter dificuldade de olhar pelo aplicativo. Deixa eu testemunhar. Tem muitos irmãos que não estão acessando o Facebook, mas estão assistindo depois que a gente envia e estão testemunhando. Uma dessas pessoas é o meu pai. Deus abençoe o seu Antônio. Outra pessoa é o pai do Rodrigo, né? Isso. Seu Rosivaldo. Deus abençoe seu Rosivaldo, a sua família, a sua casa, né? A casa do meu pai, a casa da minha mãe. Deus abençoe. Amém. Os meus primos que puderem assistir, alguns servidores públicos que trabalhamos juntos. Deus abençoe todos vocês que vão assistir depois. Sim, a gente tem surpreendido com a quantidade de gente que tem assistido, nem tanto o ao vivo, mas o gravado. Muita gente tem assistido o gravado e enviado pra gente os testemunhos do que a palavra, esse tempo, né, tem sido abençoador para eles. Mas vamos lá. Lucas, eu queria que tu pegasse o texto. Nós queremos falar um pouquinho sobre a mensagem de João Batista. Se eu fosse dar um tema, seria esse, a mensagem de João Batista. E para a gente iniciar a mensagem de João Batista, que está basicamente, sua maior parte está em Lucas 3, mas anterior a isso, nós queremos iniciar falando da promessa que foi a vida de João Batista. E a gente vai iniciar com a Tati lendo aqui. A versão dela é... Qual é a tua versão da Bíblia? Nova Vida? É, versão Viva. Ah, não, é Viva. Nova Bíblia Viva. E a gente vai estar entendendo algumas coisas que Deus falou ainda quando Ele prometeu a vinda de João Batista.
Vamos lá? Pode ler aí, Tati. Tem que falar qual é o versículo. Em Lucas 1, a partir do. Vamos ler a partir do 11, que a gente vai entender um pouquinho a promessa da chegada de João Batista, né? Zacarias estava no santuário quando de repente apareceu um anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Zacarias ficou perturbado e cheio de medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, porque eu vim para dizer-lhe que Deus ouviu a sua oração, e sua esposa Isabel vai dar à luz a um filho seu. Você o chamará de João. Haverá grande prazer pelo nascimento dele, e muitos se alegrarão com você, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca deverá tocar em vinho ou bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, antes mesmo do seu nascimento. E convencerá muitos judeus a voltarem para o Senhor, o seu Deus. E ele irá adiante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, preparando o povo para a chegada do Senhor. Amém. Bora tirar algumas coisas aqui antes da gente partir para a fala propriamente de João Batista. Acho que um ponto muito interessante aqui é que ele era filho de Zacarias. Quem era Zacarias? Zacarias, ele não era uma pessoa comum do povo, ele era o sacerdote de Jerusalém. Ele era um sacerdote. João Batista veio de uma linhagem de sacerdote. Ou seja, João Batista seria um sacerdote, porque até então o sacerdócio era passado de pai para filho. João Batista, que nós conhecemos ele por ter andado no deserto, pelo tipo de roupa, ele era um sacerdote. Ele nasceu filho de um sacerdote e ele herdaria o cargo, a função de ser o sacerdote de Jerusalém. Não era qualquer lugar, ele era o sacerdote de Jerusalém. E o que ele fazia no deserto? Calma, vamos falar. Além dessa questão de ser o sacerdote de Jerusalém, tinha um outro porém interessante. Perceba que o anjo fala para ele, olha, ele não vai beber vinho. O que mais que fala aí? É muito interessante ver que ele não iria beber vinho, nenhum tipo de bebida forte. E seria cheio do Espírito Santo. Vem cá. Antes do seu nascimento já ia ser cheio do Espírito Santo. Vem cá. O sacerdote, por si só, ele já tinha um voto chamado voto de Nazireu. Ou seja, o voto de Nazireu dizia que ele não bebia vinho, não tocava em morto. E qual era o outro? Esqueci agora. Não bebia vinho, não tocava em morto. E não cortava as extremidades do cabelo, né? Do cabelo e da barba. E João Batista, o que o anjo fala são coisas que faziam parte do voto de Nazireu. Então era óbvio que todo sacerdote ele tinha esse voto, ele não fazia essas três coisas porque era um voto. Aí você me pergunta, mas se todo sacerdote fazia isso, por que o anjo foi falar para João Batista? Se obviamente ele seria um sacerdote, ele não faria isso. É que naquele período, infelizmente, o mundo estava em tal corrupção que os sacerdotes já não tinham mais esse voto. Eles tinham aberto mão. Infelizmente, era obrigado a se falar o óbvio. É como se hoje tivéssemos que falar a pastores que eles deveriam ser homens que não teriam seu nome sujo. Ou que eles não poderiam andar embriagados ou coisas do tipo. Eram coisas óbvias. Ou seja, a corrupção estava tão grande que eles já não estavam mais vendo coisas, praticando coisas que eram óbvias ao seu cargo.
mas agora a gente vai para a mensagem de João Batista em Lucas 3. Quer comentar mais alguma coisa daí, Tati? Vamos prosseguir. Lucas, no capítulo 3, vai vir também com a mensagem, já é João Batista na sua fase adulta, depois dele ter saído um tempo para o deserto. Alguns vão falar que ele fez parte de um grupo religioso, que nós não temos certeza se ele fez parte ou não. O fato é que ele foi criado no deserto, mas em um determinado momento ele iniciou às margens do Rio Jordão o seu ministério. E veio com uma mensagem bastante dura e desafiadora para aqueles dias, que acredito eu que servem totalmente, principalmente para os dias que nós vivemos hoje, de muito medo de corona, de falta de posicionamento de algumas pessoas da igreja, e nós queremos ler com esse olhar de hoje a mensagem de João Batista naquele período. Vamos ler? A Tati vai ler aqui na versão dela, que ela lê mais bonita que eu. Qual é? Lucas 3. Fica à vontade. Ela lê a partir do 1, né? Então vamos lá, prepara para a leitura. No 15º ano do reinado do imperador Tibério César, Pilatos era governador da Judéia. Herodes, o tetrarca da Galileia. Seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites, Elisânia, tetrarca de Abilene. Gente, sim, é muito problema de dicção. Vamos pular para o 3? Não, eu quero o 2. Tu quer o 2? Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. É muito importante saber disso. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Presta atenção. Em nenhum outro momento da história do povo de Israel houveram 2 sacerdotes. 2 sumos sacerdotes. Existia apenas um sumo sacerdote. E pela primeira vez na história, o registro de 2 sumos sacerdotes. E detalhe, o texto deixa bem claro que, sendo sumo sacerdote 2 pessoas, algum erro estava aí. Existia algum problema nessa questão aí, alguma corrupção para ter 2 sacerdotes. Um outro detalhe interessante, João Batista não estava no meio dos sacerdotes, sendo que ele era um sacerdote de linhagem. Algumas coisas me levam a crer que o sumo sacerdote do período deveria ser João Batista. Eu não posso afirmar isso teologicamente, mas me leva muito a crer, na minha convicção, que era João Batista para estar nesse cargo, já que Zacarias não estava mais vivo. Continua. Versículo 2. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes judaicos. Foi nesse ano que veio uma mensagem do Senhor a João, filho de Zacarias, enquanto ele estava no deserto. Então João ia de lugar em lugar, em ambos os lados do rio Jordão, pregando que as pessoas deviam batizar-se para mostrar que se haviam voltado para Deus e abandonado seus pecados. Na minha versão está deixando bem claro, pregando um batismo de arrependimento. Arrependimento. Perceba que o anjo, quando profetizou para Zacarias sobre o nascimento de João Batista, disse assim: ele trará uma mensagem de arrependimento para que essa geração se converta ao Senhor. A geração estava altamente corrompida. João aparece pregando essa mensagem de arrependimento para que houvesse conversão de uma maneira completamente nova. Pode continuar, Tati. A fim de serem perdoados. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: ouçam, estou ouvindo uma voz que clama, preparem um caminho para o Senhor através do deserto, preparem um caminho reto e plano no deserto para o nosso Deus. Ou seja, endireitem tudo que estiver torto, deixando bem claro o texto. Na minha versão diz: prepara o caminho, endireita as veredas, ou seja, acertem o caminho, não deixem mais esse caminho ser torto. Por onde eles estão andando está errado, está torto, eles precisam andar pelo caminho correto.
Aterrem os vales, nivelem os montes e colinas, endireitem os caminhos tortos e deixem perfeitamente planos os lugares por onde ele passar. A glória do Senhor será revelada e vista por todas as pessoas. E toda a carne verá salvação. João dizia às multidões que vinham para o batismo: filhos de serpentes, raça de víboras, vocês estão procurando escapar do terrível castigo sem voltar-se verdadeiramente para Deus? Olha como está a versão dela, mas a minha diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? É por isso que estão querendo batizar-se? Primeiramente, deem frutos que mostrem que vocês realmente se arrependeram. E não pensem que estão livres porque são da família de Abraão. Isso não basta. Destas pedras do deserto, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. Para um pouquinho. É um texto que eu amo falar, amo citar. É o produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. É o versículo 8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Vamos pensando com carinho que o texto que a gente vai ler depois, ele vai reafirmando aquilo que a gente está lendo agora e falando agora. João chegou acusando de raça de víboras aquelas pessoas que estavam cometendo tais pecados. Detalhe, o batismo era para arrependimento. Não, e para quem era crente. Sim. O batismo era para quem era crente. Ele estava falando, ele estava cumprindo a missão dele que a gente leu, que ele ia converter o coração dos pais aos filhos, que ele ia preparar um caminho para o Senhor. Então, de repente, ele chega com uma mensagem para crente, para os judeus. Perceba que o batismo ele está diretamente ligado à questão da purificação, e naquele período isso era muito bem claro. Nós estávamos num período aqui, contando essa história, em que as pessoas precisavam se lavar muito. Vocês lembram do ritual de purificação? Que determinadas coisas que aconteciam, a pessoa tinha que sair da cidade e se lavar fora da cidade e esperar até o pôr do sol para voltar. Qual era a mensagem de João Batista? Vocês que estão em pecado, estão precisando de purificação, saiam da cidade, venham até o Rio Jordão, que era fora da cidade, e venham se lavar, que eu vou lavar vocês, eu vou batizar, imergir para que haja lavagem, purificação. E essa purificação quer dizer que há arrependimento do pecado que vocês estão cometendo. Era essa a mensagem, uma mensagem bem dura. Mas olha lá, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E ele deixa bem claro na continuação do versículo. Temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que desta pedra eu posso suscitar ou produzir filhos de Abraão. Qual era a questão dos judeus? Nós somos filhos de Abraão. Se nós somos filhos de Abraão, nós somos o povo da promessa. Se nós somos filhos de Abraão, não há por que dizer que nós não temos a salvação. Por mais que nós pequemos e Deus nos leve para algum lugar, mas nós sempre seremos o povo do Senhor. Essa era a grande afirmação e a certeza que eles tinham no coração. De repente vem João dizendo: vocês são raça de víboras, vocês precisam se arrepender, precisam se purificar. E digo mais, o fato de vocês serem filhos de Abraão não dá a certeza da salvação. Não quer dizer que vocês serão abençoados só porque são descendentes de Abraão. Era uma mensagem muito chocante para aquele período. E a gente pode tirar alguns princípios interessantes. Quantas pessoas, e isso é até bem forte para a gente falar aqui, mas quantas pessoas acham que já estão salvas pelo simples fato de frequentarem uma igreja, acham que estão com uma vida muito bem pelo simples fato de ajudarem em algum lugar ou fazer alguma obra social ou fazer parte de algum grupo de igreja ou algo do tipo. Quero dizer que isso, infelizmente, não se dá a certeza da salvação. É igual o que João Batista está falando sobre os filhos de Abraão. Isso não dava certeza de nada. O que daria certeza de alguma coisa, segundo João Batista, era o arrependimento, uma mudança completa de atitude. Amém?
E é importante falar de novo sobre o arrependimento para quem não acompanha alguns nossos cultos. Eu sempre costumo diferenciar, e essa diferença ela é muito importante. Nós dizemos que existe o arrependimento e o remorso. Eu vou começar pelo remorso. O que é o remorso? O remorso é quando você cometeu algum determinado pecado. Aí eu digo que estou arrependido, eu choro, choro, choro. Quando eu volto para aquela mesma situação, eu faço tudo de novo. Aí eu choro porque descobriram o que aconteceu. Se não tivessem descoberto, se não tivessem alguém visto o que aconteceu, estava tudo certo. Ou seja, a pessoa ela não está arrependida pelo que ela fez. Ela está arrependida pela consequência do que fez, porque ela foi descoberta. O que é arrependimento? Arrependimento, no original, metanoia, é uma mudança de pensamento ou uma mudança de opinião. Eu mudei a minha opinião, eu mudei aquilo que eu penso a respeito do pecado. Eu não acredito mais dessa forma, acredito de uma forma diferente sobre o pecado. Antes eu achava certo roubar, agora eu acho errado roubar. Antes eu achava certo mentir, agora eu acho errado mentir. Há uma mudança completa de pensamento. No português, arrependimento vem da ideia da palavra aprender, que seria dobrar, de mudança. Ou seja, arrepender, eu estou andando por um caminho, eu paro de andar por esse caminho e começo a andar por outro. Eu mudo de caminho. Isso é arrependimento, original da palavra do português. Ou seja, quando ele diz, olha, mostrem que vocês se arrependeram, o que ele quer falar? Eu poderia bem traduzir essa questão de frutos como atitudes. Mostrem com a atitude de vocês que o pensamento de vocês a respeito do pecado mudou. Então mostrem com atitudes, frutos dignos de arrependimento, mostrem com atitudes que vocês mudaram a sua opinião a respeito do pecado. Parem de chorar por remorso e chorem porque vocês são pecadores, porque realmente houve um arrependimento. É isso que João Batista queria falar. Mostrem os frutos dignos de que vocês se arrependeram. Olha só a mudança completa do paradigma daquele tempo e do paradigma de hoje. Vamos continuar a leitura? Versículo 9. O machado do seu julgamento está posto à raiz das árvores. Sim, toda árvore que não der bom fruto será derrubada e atirada no fogo. Eita. A multidão perguntou, o que devemos fazer? Não, mas espera aí, deixa eu entrar aqui no machado primeiro. Perceba que depois que ele dá toda essa fala, ele pega e diz, existe um machado posto. Machado posto não quer dizer que já estava enfiado na raiz. Ele estava preparado para tirar as raízes que não estavam dando bons frutos. Isso é bem forte de falar, porque ele preparou um machado para que pessoas fossem arrancadas. Não está sendo falado de podar, está sendo falado de arrancar, de tirar, inclusive pela raiz, para que não possa renascer. Aí, dentro de tudo isso, está falando para aqueles que não se arrependeram. Aí começa então a fala do versículo 10. Bora. A multidão perguntou, o que devemos fazer? Se alguém tem 2 túnicas, respondeu ele, dê uma a quem não tiver nenhuma. Quem tiver comida de sobra, dê àqueles que estão com fome. Opa, essa foi diretamente para a gente nesse tempo. Perceba que o tempo que João Batista começa a pregar era um tempo de caos na nação de Israel. Por que era caos? Porque a nação não era autônoma. Quem estava comandando a nação eram os romanos, uma outra nação, estavam sendo subjugados, pagando altos impostos. E nesse tempo João Batista manda eles se arrepender e eles perguntam, mas tá, eu entendi que eu tenho que me arrepender, mas me fala de termos práticos, o que eu tenho que fazer? A multidão começou a dizer, ele pega e diz, olha, você que tem 2 túnicas, dá uma, você que tem o que comer, dá para aquele que não tem. É justamente nosso tempo hoje, por isso eu digo que é tão real hoje.
Nós estamos num tempo difícil. Todo mundo está vivendo um tempo com muitas dificuldades. Qual a nossa atitude como igreja? É auxiliar aqueles que estão pior que nós. É ajudar aqueles que estão passando por dificuldade. E não dizer que a crise não bateu na minha casa. É interessante porque nesse tempo acaba-se a teologia da prosperidade. Chegou uma crise, atingiu a todos. Nós, os filhos de Deus, não estamos fora dessa crise. Nós aproveitamos ela para mostrar com as nossas atitudes que somos verdadeiros cristãos. Mostrar com a nossa vida que Cristo vive em nós. Que nós, apesar do pouco, podemos repartir e não deixar que ninguém passe fome. Bora continuar a leitura? Versículo 12. Até os cobradores de impostos vieram Publicanos. para serem batizados. Eles perguntaram: Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: Cuidem para que não cobrem mais impostos do que o governo romano exige de vocês. O que era o republicano? Era alguém responsável, contratado pelo governo romano para cobrar os impostos. E muitos desses, eles pegavam o valor do imposto, né? Ia até a casa das pessoas e diziam que era um valor maior, que era para tirar deles. Ou seja, corrupção. Os publicanos eram, por natureza, corruptos. E, enfim, qualquer semelhança é mera coincidência. Será? O fato é que nós estamos nesse tempo de corrupção. Não há mais como permanecer sem arrependimento num tempo de juízo. Nós precisamos nos arrepender. Você que estava convivendo com a corrupção precisa de arrependimento. Você que estava achando normal a corrupção precisa de arrependimento. Bora continuar a leitura. Versículo 14. E nós, perguntaram alguns soldados: O que devemos fazer? João respondeu: Não tomem dinheiro com ameaças, nem violência. Não acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Eita, contentem-se com seu salário. Fala isso aí. Jesus do céu. Em tempos de calamidade, em tempos de opressão, né, de falta de justiça social, com certeza salários defasados. Salários diminuídos. Soldados aqui perguntando como é que a gente vai parar de tirar o nosso? Nosso salário já é tão pequeno, né? Como é que a gente vai parar de fazer violência para ameaçar, para a pessoa pagar? Me lembrei muito eu como professora. Quantos de nós vivemos reclamando pelo nosso salário? Desigual, injusto, concordo. Mas a mensagem em tempos de caos, a mensagem do profeta e nos preparando era nos incentivar a ser gratos, a ter contentamento. Ele não está dizendo vocês não vão lutar por aquilo que é justiça, mas vocês também não vão se corromper por isso. Vocês não serão corrompidos por isso. Arrependam-se. Contentem-se. O contentamento, ele está muito ligado a gente não ser consumido pelas coisas desse mundo. Pelo consumismo. Ter. Mas a gente ser alegre no pouco, alegre no muito. A gente lutar por justiça social. Essa é verdade de Deus para a igreja dele. Mas ele fala aqui aos soldados, e eu acredito que ele fala a todos, né, que estão insatisfeitos, sim, com o seu salário. E em tempos de crise, dói mais. Mas isso não te dá pretexto
isso não te dá impulso para você fazer o que é incorreto. Amém. Vamos continuar a leitura? O 15 diz: Todos estavam esperando que o Messias chegasse em breve e estavam impacientes para saber se João era ele ou não. João respondeu a todos: Eu os batizo com água, mas em breve virá alguém que tem autoridade muito maior do que a minha. De fato, eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele batizará você com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de separar a palha do trigo, armazenar o trigo e queimar a palha, com um fogo que nunca se apaga. Amém. Bora tentar entender isso aí. Existe, de um lado, o batismo com o Espírito Santo, que ele cita: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não é um batismo só, batizar com o Espírito Santo, com fogo, manto, glória e chúrias. Não. São duas coisas diferentes. Ele pega e diz: olha, ele vos batizará com o Espírito Santo ou com fogo. E o versículo seguinte continua justamente explicando isso, que ele vai limpar e separar aquilo que é palha daquilo que é trigo. Porque o que é trigo, lembra da parábola do joio e do trigo? Aquilo que é trigo são os que são batizados com o Espírito Santo, ou seja, tem o próprio Deus vivendo em nós, são imergidos no Espírito Santo de tal forma que é uma transformação de vida e uma vida completamente diferente, é vivida de forma diferente. E aqueles que são palha, joio, são aqueles que serão batizados com fogo, um fogo que nunca se apaga, ou seja, inferno. São aqueles que vão ser queimados. Entenda que há uma diferença, ele não está falando de um batismo só, ele está falando de batismo diferente. Alguns vão ser imergidos no fogo para serem queimados, a palha vai ser queimada, vai sumir, desaparecer, enquanto aqueles vão ser batizados com o Espírito Santo, ou seja, vão receber o próprio Deus vivendo em você, uma transformação completa de vida. Amém? Essa é a grande diferença, mas vamos encerrar a leitura para mim estar explicando algumas outras coisas. E até aí, né? Não, a gente lê lá a parte de Herodes. João fazia muitas outras advertências e anunciava a boa nova ao povo. 19. Mas depois que João repreendeu publicamente Herodes, o tetrarca, governador da Galileia, por ter se casado com Herodias, esposa de seu próprio irmão, e por muitas outras maldades que ele tinha praticado, Herodes prendeu João na cadeia, acrescentando assim mais esse pecado a todos os outros. O interessante é que João Batista não teve medo de acusar esse pecado. Eu não estou falando agora de sermos profetas que vamos sair pelas redes sociais falando do pecado da igreja. Pelo contrário, quando nós entramos em redes sociais para ficar citando pecado da igreja, pecado da igreja, pecado da igreja e acusando, citando o nome, em vez de a gente converter o coração de algumas pessoas, trazer arrependimento, a gente faz algumas pessoas se desviarem por ver o tanto de pecado que a igreja tem. A igreja tem pecado? Tem. Mas um profeta, aprendi isso com o Maurício Cunha e marcou minha vida. Que um profeta, ele acusa o pecado da igreja com lágrimas nos olhos, porque ele está acusando o seu pecado, ele é parte da igreja, ele é a igreja. É nesse momento... E aí há uma diferença grande de exortar e ofender. Quem ofende está dizendo que o outro, somente o outro faz isso. Né? Não se coloca, não se identifica. Até porque exortar também pode ser traduzido como encorajar. Encorajar. A gente olha para Neemias, quando viu a calamidade do povo e foi orar, a oração dele foi: o meu pecado, o pecado do meu povo, o pecado dos meus pais. Ele não se colocou como uma parte disso. Eles são os pecadores, ele era parte do povo. Ele era parte do povo. E tem muito profeta achando que é profeta e na verdade é um enviado do cão para
desviar pessoas. Não entre nesse erro. Um profeta verdadeiro, ele acusa pecado, mas ele acusa para a pessoa, ele não joga em rede social. João Batista foi pregar às multidões e foi falar o pecado daquelas pessoas, não de outras. Eu não posso agora aqui ficar falando pecados de lá de fora. A gente tem que falar do nosso, para que haja arrependimento. Quando ele foi falar do pecado de Herodes, perceba que ele não ficou na multidão falando do pecado de Herodes. Ele foi até Herodes e falou do pecado de Herodes, tanto que Herodes prendeu logo ele. Nós precisamos, e João Batista fez isso, ele foi falar do pecado da nação. Alguém político, né? Ele foi até a política falar da corrupção. Nossa nação está muito corrupta. A nossa nação precisa de Deus. Nós precisamos de arrependimento como nação. A mensagem de João Batista foi muito clara. Era arrependimento nacional. Precisamos entender esse arrependimento nacional. Olha, quem entrou aí? Rafael Castro, que é um político cristão e que a gente Amém. apoia com todo carinho. Bem-vindo, família do Rafael. Pena que ele não está no... Tá casado agora. Pena que ele não está no Pará, né? Pra gente votar nele. Tá? Mas eu oro pelo Rafael, que assumiu há pouco tempo a Secretaria de Assistência Social lá em... Onde é? Santa Maria do Livramento, né, Rafael? Se estiver errado, me corrige. E eu oro para que Deus abençoe ele e levante outras pessoas, porque nós precisamos de um arrependimento nacional, principalmente na questão da corrupção. Precisamos. A mensagem de João Batista era que houvesse arrependimento na questão da corrupção. E eu te convido a entrar em oração pela nação por isso, para que a corrupção cesse, para que possamos ser mais solidários e viver uma vida como cristão. Você não pode ver alguém perto de você passando fome, tendo necessidades, e você não dividir a sua túnica ou dividir o seu alimento. Hoje é dividir uma máscara, né? Dividir uma máscara também, verdade. Dividir um álcool gel. Dividir produto de limpeza. Mas eu quero voltar também ao início, quando o anjo falou para Zacarias qual era a missão de João. Também era converter o coração dos filhos aos pais. Isso a nossa nação precisa muito. Nós precisamos, nós estamos aconselhando algumas famílias e elas têm relatado quanto é difícil estar em casa com a família. E eu volto a dizer, aproveita esse tempo, aproveita para tocar naqueles assuntos que ficaram escondidos, que ficaram mal entendidos. Aproveita para te reconciliar com todos. Liga, faz visita online, procura saber como estão os teus. Abençoa, perdoa, tira a dívida, tira a culpa. A gente precisa entender a missão de João. Ele estava preparando o caminho para Jesus vir e Jesus veio. Só que Jesus disse, eu vou voltar. Eu voltarei, vocês vão preparar de novo o caminho para mim. E qual é a tua postura e a minha postura? Será que você está bem com todos os seus da sua casa? Você que é pai, você que é mãe, será que você realmente já parou para ouvir o seu filho? Sem arma, sem acusação? Você que é filho, você que é filha, será que você já parou para entender um pouquinho a cabeça, a mente do seu pai? Sem condenação, sem acusação, com oração. Ainda há pouco a gente falou, exortar e ofensa. Você exortar, você querer encorajar. Outra coisa é interceder ou acusar. Tem gente que em vez de interceder, orar pela pessoa, fica acusando. Claro que uma pessoa ferida, ela nunca vai entender nada que é bom. Ela sempre entende pela ótica da ferida dela. Tudo vira ofensa. Mas eu quero te encorajar a orar, a falar com amor, falar com paz, a buscar. É tempo de estarmos nas nossas casas. É tempo de reconciliar, sim, o coração dos pais aos filhos. É um pouco do que a gente falou na semana passada. Quem não viu, pode procurar o link aqui na página do Face ou pede pelo Zap que a gente envia para você. Mas o fato é que existe uma comunhão que precisa ser restaurada dentro da família. Dentro da família. Amém? Para encerrar, ou tem mais algo?
para encerrar, eu queria que você abrisse comigo em 1 João, é um versículo só, 1 João, no capítulo 4, versículo 18. Vai dizer: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Nós estamos falando de arrependimento, e arrependimento ele gera amor. Ele gera um amor verdadeiro. Perceba só, no amor não há medo. Toda essa mensagem que a gente está falando pode gerar algum tipo de medo, toda a circunstância de agora que está sendo vivida pode gerar algum tipo de medo, mas perceba, existe o medo normal, ou posso dizer o medo que a gente aprende, né, Tati? Que nos protege. Explica um pouquinho desse medo. Esse medo ele é construído culturalmente, né? Você aprende desde criança a não ter que se jogar de cima das coisas altas, de colocar o dedo na tomada, de Pisar no formigueiro. pisar no formigueiro. Esse medo que é colocado em você é para a sua proteção, né? Que os pais, que os professores, que a gente constrói socialmente. Não é esse medo que a gente está falando. Mas esse medo que o texto diz é o medo que a gente pode até considerar no nível patológico. Porque é o medo que no momento de crise nacional a pessoa resolve se esconder. Sabe aquelas pessoas que se fecharam de tal forma, entraram numa quarentena, que ele não quer saber do mundo exterior, ou quando olha alguma coisa está morrendo de medo. Por quê? Porque aquilo pode entrar, vai matar, vai acabar tudo. A pessoa já pensa logo no apocalipse que já vai acontecer agora. E ele está morrendo de medo, entra numa questão patológica mesmo, se esconde de tudo. Num pânico, né? A gente fala isso porque são nos momentos de crise, são justamente nos momentos difíceis que nós, a igreja, somos provados e precisamos mudar de atitude e viver o verdadeiro cristianismo. O amor, ele é provado no meio da crise. E nesse momento, nós estamos vendo algumas pessoas entrando em, como a gente pode dizer, na questão de se esconder e adoecer. Adoecer de ansiedade, adoecer de depressão, ociosidade, adoecer de medo, entrando em questões patológicas de fato, justamente porque não conseguem estar firmados em algo, não entenderam a mensagem do Evangelho, não entenderam como se posicionar. Nós não estamos falando, perceba que tem dois extremos, talvez alguém possa interpretar a gente indo para o outro extremo, porque um extremo é se fechar e não ter contato com o mundo exterior de tal forma que ignore o mundo e entre num estágio de depressão mesmo, de não querer contato com nada e com ninguém e nem consigo mesmo. Ou por egoísmo, de querer se proteger e não ver o outro. A pessoa pode desse extremo ir para o outro. O que é o outro extremo? É a pessoa já não se proteger, achar que é mentira, achar que não tem nada a ver, Eu não pego achar que é corona. besteira, que é complô mundial e teoria da conspiração e coisas do tipo, e ignora tudo e vai viver, eu sou jovem, saudável e não pego corona. Extremos. Cuidado com os extremos. Nós não estamos falando para você ir para outro extremo, mas entenda, são nesses momentos que nós precisamos nos posicionar. Como é que eu sei que tem uma pessoa perto de mim passando fome e o medo me paralisa de tal forma que eu não posso ajudá-lo? É só passar álcool gel, irmão, usar máscara. Mas ajude. Como é que eu, falando de alguns que são profissionais de saúde, como é que um profissional de saúde, nesse momento, se paralisa com medo e não vai para a guerra, sabendo que tem tantas pessoas precisando? Você fez um juramento, meu irmão. Todo profissional de saúde fez um juramento. E esse é o momento que nós estamos precisando de profissionais de saúde para não deixar pessoas morrerem. O amor de Deus precisa entrar em você de tal forma que o medo saia. Amém. Porque o verdadeiro amor, foi o que a gente leu, lança fora todo o medo. O amor precisa ser maior que o medo. Não há condenação. Se o medo for maior que o amor, alguma coisa precisa mudar. A gente precisa voltar lá para a mensagem de João Batista, o que fazer? O que fazer
é se posicionar como igreja do Senhor. E eu não estou falando agora se posicionar como igreja, abrindo o templo e fazendo culto. Olha como nós estamos fazendo culto. Se posicionar como igreja é demonstrar o amor nas suas atitudes. São frutos que mostram que a mudança aconteceu na mente de vocês, frutos dignos de arrependimento. Que você realmente se batizou, né? Verdade. Que você recebeu o batismo de arrependimento. Então, qual o meu convite para você hoje seria a nossa Santa Ceia, se estivéssemos juntos. Eu quero convidar você a entregar agora nessa oração o seu jejum, chamar toda a família e orar por toda a sua família. Quem ainda quiser permanecer, né? Quem ainda sentir de Deus de permanecer com o seu jejum até o dia todo, alguns lugares estavam divulgando um jejum de 24 horas. Nós não fizemos dessa forma porque sabemos que tem alguns que têm problemas de saúde. Então, mas se você não tem problema de saúde, sente de Deus que é para permanecer em jejum, permaneça, irmão, permaneça. Deixa Deus te usar. Mas nós vamos orar entregando o jejum daqueles que vão entregar. E convido você a refletir em cima de tudo isso. A entender que Deus te chamou para esse momento ter uma atitude diferente. Amém. Uma atitude de arrependimento, de oração pela nação. Uma atitude de conversão em assuntos da família. De se converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Um tempo realmente de mudança de atitude, de reposicionamento da igreja. Amém? Pode orar, Tati. Pai, nós te colocamos o nosso coração, a nossa mente. Amém. Senhor, nos ensina a dar respostas conforme a tua palavra, Deus. Nos ensina, Senhor, a ter atitudes certas diante dessa palavra. Nos ensina, Senhor, a observar as tuas escrituras e permanecer nelas. Pai, em nome de Jesus, nós recebemos esse batismo de arrependimento. Queremos renovar, Senhor, a nossa mente. Deus, se há algum irmão aqui com Amém. dificuldade de se arrepender, Espírito Santo, só tu podes convencer. Venha nos convencer, Senhor. Venha nos convencer todos os dias. Senhor, queremos renovar a nossa mente, queremos renovar, Senhor, que precisamos do Senhor, Amém. que precisamos, ó Pai, perdoar, que precisamos amar, Senhor, que precisamos nos reconciliar, Deus, todos os dias, dia após dia, Senhor. Ó Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por João Batista, Deus. Obrigado porque ainda é tão real essa palavra, Senhor. Obrigado porque ela nos alimenta, Deus. Muito obrigado, Jesus. Senhor, converta o nosso coração ao teu. Converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos Amém. pais. Converta, Senhor, o coração da nossa nação ao único Deus verdadeiro. Senhor Jesus, entregamos a Ti, Senhor, esse jejum. Pai, queremos que aumente, Deus, aumente a intensidade Amém. do Teu Espírito sobre nós. Que aumente, Deus, o conhecimento de Deus. Que aumente o arrependimento da nossa Amém, nação, Senhor. das práticas que ofendem a Deus. Senhor, que a gente passe a identificar aquilo que vem do anticristo, Deus, aquilo que vem de Satanás, aquilo que vem, Senhor, contra a tua santidade, contra, Deus, aquilo que o Senhor planejou para a humanidade. Senhor, nós queremos entregar a Ti, Deus, o nosso coração, a nossa mente, a nossa casa. Amém. Nos ajuda, Senhor, Espírito Santo, Amém, nos ajuda a permanecer no Senhor, Pai. Queremos guardar essa palavra e praticar, Deus, cada palavra dessa. Nos ensina a refletir, nos ensina a guardar, nos ensina a usar na hora certa a Tua palavra. Em o nome de Jesus, Senhor, é a Ti que clamamos, é a Ti que oramos, ó Pai. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos estar encerrando agora nosso tempo de culto. Que você faça a sua oração agora com a sua família. Que você possa agora entregar o seu jejum. Por nós, o jejum está entregue agora. Nós já oramos ao Senhor. E que Deus abençoe a todos. Qualquer coisa, se você quer participar dos nossos pequenos grupos que está sendo feito pelo Zoom, você pode estar falando aqui mesmo no comentário do vídeo, que a gente entra em contato com você para estar organizando, mesmo que você não seja da nossa congregação, mas quer fazer parte.
Então, só falar que a gente coloca você sim no grupo do Zoom, tá? Que Deus abençoe a todos, um domingo abençoado, uma semana transformada de arrependimento para você. Amém. Deus abençoe.